Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre qual é o momento ideal para se procurar um atendimento psicológico, seja de orientação, de psicoterapia, mas que você possa cuidar melhor da sua saúde mental. Até alguns anos atrás, quando eu saí da faculdade em 2005, foi o ano que eu me graduei, existia um preconceito muito maior do que hoje e uma falta de facilidade no acesso também à psicoterapia. Não existiam tantas clínicas credenciadas por convênios como a gente tem hoje, e o acesso era dificultado por conta dessas percepções equivocadas que algumas pessoas têm sobre só quem precisa de terapia, quem tem problema psicológico, para quem é, né, na linguagem leiga, e quem é maluco, quem tem problemas graves, mas a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia, a gente percebe uma melhoria, né, da visão da psicologia, socialmente falando, e a gente percebe como faz diferença o apoio, né, profissional, psicológico, quando necessário. Então, eu vou pontuar dois casos bem importantes de quando é indicado que a pessoa procure a psicoterapia. E nesses dois casos eu vou falar de alguns sintomas que podem vir a surgir, que você pode observar num amigo, num familiar, ou até em você mesmo. Bem, o primeiro seria um caso de ansiedade. Como detectar a ansiedade? A ansiedade, ela muda fisicamente o funcionamento do organismo, né? A gente pode ter taquicardia, a gente pode ter tremores, a gente pode ter sudorese, principalmente nas mãos. A gente fica com aquele pensamento sempre que as coisas vão dar errado, pensamento de vida no futuro e pouco no presente, pouco no aqui e agora. Outros sintomas muito comuns da ansiedade é a insônia. Se você antes não tinha dificuldade para dormir, para pegar no sono, hoje em dia você já percebe uma maior dificuldade por conta de pensamentos, de sensações angustiantes que não te deixam relaxar. Esse daí também é um dos sintomas da ansiedade. Outra questão que a gente pode detectar o aumento da ansiedade é quando o nosso apetite muda. Tem gente que come por ansiedade, come para descarregar as angústias, a raiva que sentiu no dia. E quando a gente percebe uma mudança tanto de aumento de apetite como de diminuição, isso também pode ser um sinal de ansiedade. Outro sintoma de ansiedade é uma irritabilidade que é muito frequente. A gente se sente irritado o tempo inteiro, muitas vezes por motivos banais, às vezes sem alguma razão que justifique aquela intensidade da raiva, daquela irritação, da falta de paciência com as pessoas que a gente muitas vezes antes não apresentava. E como eu comentei também, a questão reforçando mais uma vez os sintomas físicos que surgem. E a ansiedade pode vir ou não acompanhada desses sintomas físicos, mas os sintomas psicológicos de irritabilidade, de falta de paciência, de falta daquele hábito de lidar com as pessoas que a gente tinha antes, com as coisas, com as pessoas, tudo fica mais difícil. Então, no geral, a gente pode resumir que esses são os principais sintomas da ansiedade. O segundo motivo para a gente poder procurar uma psicoterapia ou indicar para alguém que esteja necessitando são sintomas depressivos. Como detectar os sintomas depressivos? Muitas vezes, quando a pessoa está depressiva, ela tem ideação suicida. Ideação suicida é aquela vontade, às vezes a pessoa não tem planejamento de dar cabo da própria vida, mas ela tem aquela vontade, ela tem aqueles pensamentos de planejamento, mas que não vem a colocar em prática. Isso são sintomas que nos indicam que a pessoa pode estar sofrendo de depressão. Quando a pessoa tem perdas e demora a se recuperar, por exemplo, perdas
ou emprego, ou de um ente querido, ou divórcio, morte, qualquer tipo de perda significativa, que a pessoa tenha dificuldade de lidar com essa perda, isso também pode nos indicar sintomas de depressão. Quando a pessoa não tem mais vontade de fazer as coisas que antes ela sentia, então se você gostava muito de ir ao cinema, de fazer uma caminhada, e hoje em dia você não consegue mais ter essa coragem, nem a vontade, a disponibilidade de fazer as coisas que você sentia prazer antes, isso pode significar sintomas depressivos. A depressão, no geral, é um sintoma que perda de prazer na vida, né? De forma geral, não só nas coisas que a gente gostava de fazer antes, mas é uma perda de prazer no geral. Outro sintoma de depressão é mudança na autopercepção, na autoimagem. Eu não me acho boa o suficiente, eu não gosto de mim, eu acho que eu fracasso em todos os objetivos que eu coloco para mim. Então, se há mudança dessa percepção da autoimagem, a autopercepção, a gente tem que ficar atento também. Isso também pode ser sintomas de depressão. A pessoa não consegue se avaliar boa para fazer as coisas e nem para alcançar os objetivos. E, por último, mas não menos importante, quando a pessoa perde as perspectivas de futuro, ela não tem mais plano de vida, ela acha que ela vai fracassar mesmo, então para que ela vai fazer planejamento para o futuro, seja na área profissional, afetiva, social, familiar. É uma falta de prazer geral na vida que leva a essa falta de vontade de planejar, de fazer, de colocar a mão na massa, tanto para as coisas pessoais como nos outros âmbitos da vida. Então, no geral, de forma bem resumida, essas são as principais causas, né, que a pessoa deve procurar um atendimento psicológico, um atendimento profissional, para poder tratar da sua saúde mental. E é sempre importante que a gente cuide da nossa saúde mental, sim. A nossa saúde mental é tão importante como a saúde física. Quando você está com dor de dente, você vai ao dentista. Quando você tem um sintoma, uma dor no corpo, você procura o médico. E quando você sente uma dor emocional, você tem que buscar um psicólogo. E eu fico à disposição para te ajudar e para tirar suas dúvidas. Até logo, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo.